Bom dia, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Eu estou aqui maravilhada com essa live de hoje. Eu e a Ana Paula, nós mentoras do Experiência do Lar, né? Um livro que transformou a nossa mentalidade, mudou a nossa visão. E nós estamos aqui para compartilhar, né? Tudo o que nós vivemos diante dessa experiência maravilhosa que foi esse livro. E essa nossa amiga aqui, Ana Paula, entrando. Oi, Paula. Oi, oi, oi. Eita, tá ruim aqui. Deixa eu colocar aqui. Estava comentando aqui o que o Experiência do Lar, né, fez em nossas vidas, mudou a nossa mentalidade. E Deus faz primeiro em nós para depois fazer através de nós. E nós estamos aqui para ajudar, né, também outras mulheres a se conscientizar a importância que tem o nosso lar, não é verdade? Isso, é verdade. Tô mandando aqui os aviõezinhos, gente. Vamos? Deixa eu mandar uns aqui também. Vamos Vamos chamar lá geral. convidar as amigas, as pessoas que precisam, que você vê aí no seu coração que está precisando dessa palavra. Hoje nós vamos falar Sobre como ser guardiã do nosso lar. isso aí. Então vamos aprender a ser guardiã do nosso lar. Vamos abrir a nossa mente, os nossos olhos que muitas vezes estão fechados, né? Estão cobertos com lentes que a gente não consegue ver, né? A situação que está acontecendo, a situação real e clara que está acontecendo no nosso lar. É Então, a Ana verdade. Paula vai falar um pouco aí sobre alguns pontos, né, Paula? Eu Começa vou. aí falando aí para nós essa preciosidade aí que você tem no seu coração. Então, fui fazer experiência, esse curso de experiência do lar, uns 4 anos atrás, sem nenhuma pretensão de retornar para dentro da minha casa. E nem sabia que meu coração estava fora. E aí aceitei esse desafio, uma amiga me chamou. E para honra e glória do Senhor, eu comecei a entender o quão importante a gente estar dentro da nossa casa, o nosso coração dentro da nossa casa, né? Pensando em cada detalhe, o que a gente pode fazer para melhorar as pessoas que moram dentro dela. E meu coração era bem longe, eu estava aqui, mas sempre no celular, sempre olhando o Instagram, sempre olhando outras coisas, mas nunca no lar. Meus filhos falavam comigo e eu não prestava atenção. E eu não sabia vigiar quem entrava dentro do meu lar, não sabia vigiar sobre a decoração do meu lar, sobre estar, de ser um ambiente aconchegante, de descanso, de paz. E aí, dentro desse curso, eu aprendi tudo. E isso queima no meu coração, queima no nosso coração, né, Sim, Leandra? De levar isso para as pessoas, porque a gente consegue trabalhar, a gente consegue ter o equilíbrio de trabalhar fora, muitas vezes quando é muito necessário, e também cuidar do nosso lar. Fazer do nosso lar um refúgio de paz e de alegria, porque é um lugar onde a gente forma caráter dos nossos filhos, né? E muitas vezes a gente não entende isso, a gente joga isso ali para babar, a gente joga aquilo ali para. E hoje eu quero explicar, quero, né, trazer para vocês 5 chaves de como ser uma guardiã do nosso lar. Amém? amém. Amém. Porque é o nosso primeiro ministério, né? Como a Ana Paula falou, a gente pode trabalhar fora, assim como ela hoje, né? Paula trabalha. Hoje eu fico 100% em casa, por enquanto, mas a Paula já trabalha, mas o coração dela está no lar dela, e isso é lindo. Se a gente alcançar pelo menos uma pessoa, né? Uma pessoa entender o valor do que é estar dentro de casa, com o coração, né? Quando eu falo estar dentro de casa, muitas vezes é lá no nosso trabalho, mas a gente está ali, sabendo o que está acontecendo, o que está faltando, administrando. E se a gente tocar, se a gente conseguir alcançar uma pessoa, a gente já está bem satisfeita, né? Dessa importância, né, Leandra? É verdade. Amém. Então vamos fazer uma oração antes de Vamos. começar? Eu achava que esse curso não era espiritual, tá, gente?
E aí eu lembro que a minha professora falou assim, eu falei assim, não, jamais, eu não tenho condições de voltar para dentro do meu lar, eu tenho que trabalhar. E ela falou assim, vamos ver até o final do curso. Com uma semana, minha funcionária que tinha 8 anos aqui em casa simplesmente pediu conta, falou que o tempo dela acabou aqui dentro da minha casa. Eu comecei a entender que realmente era espiritual, né? Vamos fazer uma oração? Amém, Vamos sim. Senhor? Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada, Senhor, por cada vida, Pai, que vai aparecer aqui, que vai entender um pouquinho sobre isso, papai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é quem conduz essa live, o Senhor é quem conduz a nossa vida. Oh, Deus, sem ti, Senhor, nós não somos nada, Pai. Nós somos gratas, Senhor, pelo teu amor, Pai, pelo teu amor pela nossa casa, pelo teu amor pela nossa vida, Senhor. Nós te entregamos essa live, cada pessoa que vai estar aqui conosco, Senhor, escutando, Pai, que o Senhor possa conduzir, usar a nossa boca, Senhor, para falar com cada mulher e também nos ministrar, Amém. Espírito Santo. É isso que faz, Pai. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, a gente separou 5 chaves de como ser guardiã do nosso lar. Como Aí. isso é importante, né? E a primeira, e aí é aqui baseado no capítulo 1, né, que ele fala sobre isso. Entenda o seu chamado. Olha só. Quantas não entendem um chamado de estar dentro do lar? Conheci pessoas que achavam que estar dentro do lar é, não, não faço nada. O que que você faz? Não, não faço nada. E a gente tem um chamado, nosso primeiro chamado, antes de tudo, é cuidar do que Deus nos deu, que é o nosso lar, nossos filhos, nossa casa, nosso esposo, né, o Leandra? É sim. Isso é muito importante a gente entender que o nosso chamado, antes do nosso ministério, antes de tudo, quando nós casamos, é a nossa casa, é o nosso lar, porque é onde forma corações, é onde forma caráter, né? E aqui, a mulher é guardiã do lar. Isso significa que ela tem autoridade dada por Deus para proteger o ambiente mais importante da sociedade, a casa. As pessoas que estão dentro dela precisam dessa formação dentro de casa, porque elas vão para a rua e tudo que elas aprendem dentro de casa, isso vai para a rua. Isso vai para Se ela tem um ambiente de briga, se ela tem um ambiente de crítica, ela vai levar isso para a rua. Por isso que nós temos que ser a guardiã, prestar atenção em tudo que está acontecendo dentro da nossa casa. Amém? A Amém. mulher sábia edifica a casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a derruba. Não é apenas um papel cultural, é um chamado divino. Gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Foi 2 anos para o Senhor me colocar e me fazer entender que a minha casa era onde eu tinha que estar em primeiro lugar. Porque é um chamado do Senhor para a nossa vida. Se o Senhor te deu um esposo, se o Senhor te deu uma casa, se o Senhor te deu uma família, é hora de você colocar os olhos dentro da sua casa. Como estão os lençóis da sua casa? Quem são as pessoas que frequentam a sua casa? Amém? Amém. Então a gente precisa entender esse chamado, entender, perceber o que está acontecendo, o que a gente está falando dentro da nossa casa. Esse é o nosso chamado. Prestar atenção. Antes da gente prestar atenção lá no nosso ambiente corporativo, a gente prestar atenção no que está acontecendo dentro da nossa casa. Esse é o nosso chamado, né, Leandra? Isso aí. É, é o nosso primeiro e mais importante ministério. Porque muitas vezes, né, Paula, a gente reclama da sociedade que temos, né? Dos homens que temos. Porém, somos nós, mulheres, que somos a guardiã do lar e que somos essa pessoa que vai dar esse caráter, né? A essas pessoas que vão para a sociedade, assim como você falou. Nós vamos formar caráter, nós vamos formar e cuidar de corações. E isso é o que a gente vai levar, né, para as gerações futuras. Se nós não recebemos isso, né, dos nossos pais, e também eles só deram o que eles receberam, isso aí a gente tem que ter consciência, eles não puderam dar mais do porque eles não receberam também e não tiveram consciência, mas porém, a partir do momento que nós vamos ter essa consciência, nós precisamos mudar essas gerações, né, a mentalidade delas. É verdade. É verdade. Isso é muito importante. Isso é poderoso demais. Meu Deus.
Eu era uma pessoa que vivia brigando dentro da minha casa, gente. Eu não era guardiã do meu lar. Eu é que acabava com tudo, é que nem eu era mulher tola mesmo, que vivia. E depois eu fui entender. Aí eu comecei a fugir dessas confusõezinhas que estavam aqui, sabe? Comecei a fugir e me ajoelhava e falava, Senhor, acalma, Senhor. Isso é ser guardiã. Amém? Quanto tempo? Eu falei assim, Senhor, ao todo são 5 filhos, um não saiu de mim. Mas eu falava assim, Senhor, mas eu não tenho muita habilidade com filho, e o Senhor me deu esse tanto de filho, eu conheço pessoas que querem ter filho, e o Senhor falou, é muito para você treinar, para você ir treinando. Esse daí é seu campo de treinamento. E aí tem a primeira, né? A primeira sempre é a que a gente não estava ainda muito preparada, e a segunda já recebe algo. E assim vai, mas a gente tem que estar nesse ambiente de treinamento. A gente não pode fugir desse treinamento. Muitas vezes a gente quer fugir desse treinamento saindo fora. Eu conheço pessoas, vocês também devem conhecer pessoas que eram de casa enquanto era filha, né? E casou enquanto não tinha filho, estava dentro de casa, mas quando arrumou filho, o que que fez? Arrumou um emprego para botar filho com babá e creche. E esse não é o que Deus chamou a gente para outra coisa, para cuidar, para amar, para cuidar, para ser guardiã do nosso lar e não fugir desse treinamento. Amém? Amém. Então, a segunda chave, guarde um Coloca só ambiente. um instantinho, Paulo. Coloca aí, gente, nos comentários se você também precisa, né, dessa luz que a Ana Paula está falando. Se você já passou por isso, comenta aí para a gente ver o que vocês pensam sobre esse tema também. Agora a Paula vai falar o segundo passo, né, Paula? E se eu tiver deixado algum ponto solto, gente, coloca aí. Olha, eu não entendi, né? Qual é o primeiro ponto? Vamos me ajudando aí. Eu nunca fiz uma live. Falei aqui para Leandro. Leandro, eu nunca fiz uma live, mas vamos lá, né? A nossa agenda é a agenda de Deus e a gente se coloca à disposição do que Deus tem chamado a gente. É isso. Amém? Amém. Guarde o ambiente espiritual do seu lar. Como isso é importante e poderoso. Guardar um ambiente espiritual. O que que é isso? A gente precisa ser zeladora espiritual. Fazer a faxina espiritual dentro da nossa casa. Às vezes tem. Eu vou colocar assim bem, eu acho que aqui todo mundo é cristão. Às vezes tem demônios dentro da nossa casa. Instalado num cantinho. Nós precisamos ir Dentro lá, de algum óleo quarto. ungido, ungir a nossa casa. Às vezes nosso filho está sem dormir, está tendo pesadelo. Nós precisamos entender, perceber, ter o discernimento, ir lá e expulsar. Que nem aquele, não sei se vocês assistiram Quarto de Guerra, né? Que a pessoa sai daqui agora. Se a sua casa tá cheia de contenda, cheia de briga, cheia de confusão, cheia de divisão, é a hora de você passar a mão no seu óleo ungido. Se não tem óleo ungido, vai sem óleo ungido, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E ó, declara o sangue de Jesus sobre a sua casa, vai nos quartos, vai nos nas, nos travesseiros, nas camas, nos guarda-roupas, unge as roupas dos seus filhos, unge a roupa do seu marido, os calçados do seu marido, onde ele tocar os pés. Isso é ser zeladora espiritual. É ungir a sua casa. É ter cuidado com cada palavra que um filho seu fala e já repreender e já explicar. Isso não. Colocar embasamento bíblico para você mostrar para ele. Isso é ensinar. Quando eu estava falando com a Leandra, sobre experiência do lá dentro de um banheiro da academia, uma mãe veio me interromper, né? E falou assim: olha, toma muito cuidado e tal com seus filhos. Por exemplo, vou falar aqui bem rapidinho o que ela falou. Não estou expondo ela. Ela falou assim: por exemplo, eu tenho um filho de 13 anos que eu encontrei droga nas coisas dele, tal, tal, tal. E aí eu fui e falei para ele: meu filho, você não precisa usar droga escondida de mim. Quando você quiser, me pede que eu compro. Isso é ser amiga, Ana Paula. Então, assim, não ser amiga, a gente não tem que ser amiga, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ensinar. A gente tem que mostrar o que tem na Bíblia e ensinar a verdade. Não querer fazer o que eles querem. Ah, não, eles podem fazer errado, fazendo na minha frente, tudo bem. Não é assim. Não é assim. A gente precisa ensinar, a gente precisa proteger o nosso lar. Aqui dentro, não. Aqui dentro, não. Você pode até querer, né? Mas aqui dentro da nossa casa, não. E ele já vai entender que ele tem limites. E isso é zelar pelo ambiente espiritual da nossa casa. Declarar a palavra de Deus sobre a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos nasceram para dar certo. Porque, olha, eu vou falar um negócio: você pode ter o dinheiro do mundo todo. Se a sua casa estiver fracassada, se seus filhos estiverem com o coração longe, com amizades erradas,
tá fazendo decisões, né, tomando decisões erradas, que a gente sabe que é errada. Tomando decisões erradas que faz eles sofrerem, a gente sofre igualzinho. Não há dinheiro no mundo que faça a gente ser feliz tendo um filho tomando decisão errada na rua. Tendo um filho tomando decisões erradas na vida para ele mesmo sofrer, mas só que ele não sofre só. Um filho, quando sofre, a mãe sofre junto. Por isso que nós temos que ensinar desde a base, sabe? E eu falo para vocês, até eu estava falando isso com a Leandra, eu falo para vocês que eu sei o que é criar um filho sem ensinamento, um filho trabalhando e deixando na mão de babá, e um filho com ensinamento, com amor, com paz. A diferença é muito grande. Não é Então, verdade? nós temos que notar isso. Eu tenho prestado muita atenção nisso. Filhos que foram criados com a mãe dentro de casa, com o pai presente, a mãe dentro de casa. Eu não falo nem o pai presente, mas a mãe dentro de casa, com o coração. Mesmo tendo que trabalhar fora, mas com o coração dentro de casa. Final de semana todo é para minha família. Eu não, eu vou dar um exemplo aqui da minha sogra. Ela criou 3 filhos só. Ela criou 3 filhos sozinha. E ela criou, quando ela casou, o último, ela arrumou um namorado, ela foi viver a vida dela. Ela trabalhava a semana inteira e final de semana era só para os 3 filhos dela. E são 3 filhos, temente a Deus, mesmo ela não sendo evangélica, mas são cristãos. 3 filhos, homens de verdade, que fizeram escolhas corretas, que hoje não traz tristeza para o coração dela. Mas por quê? Porque ela, mesmo ela trabalhando fora e tendo que ser provedora da casa dela toda, ela colocou o coração dela dentro de casa e entregou todo o tempo dela para os filhos dela, cuidando dos filhos dela. Então, que a gente também, mesmo que a gente tenha que ser provedora dentro de casa, e se você não for provedora, e se o Senhor está te chamando, eu desafio você a perguntar para Deus: Deus, o Senhor tem propósito para mim dentro da minha casa? Porque se Deus apontar que tem, e se Deus fizer um movimento que tem, ele, se você tiver esposo, ele vai prover o seu esposo, ele vai fazer seu esposo prosperar para que nada falte dentro da casa de vocês. Porque foi isso que aconteceu. Eu perguntei para Deus: Deus, o Senhor tem propósito comigo dentro de casa? E o Senhor, na mesma semana, o Senhor fez esse movimento de a moça pedir conta e meu esposo falar: não, se você quiser ficar mais tempo em casa, mas só que mesmo assim eu não tinha prazer, mas com o tempo, em 2 anos, o Senhor foi colocando esse prazer de armar uma gavetinha dentro de casa, né? Quando eu retornei para dentro de casa, eu fui dar uma faxina dentro do quarto da minha filha, que inclusive tinha saído de casa brigada, porque aqui em casa era cheio de contenda, confusão, divisão e pipoco e grito, né? E quando eu retornei para dentro de casa, eu fui olhar o quarto dela, fui dar uma olhada para ver, estava cheio de remédio controlado. Minha filha estava totalmente destruída e eu não estava percebendo. Eu só achava que ela era uma garota rebelde, mas ela estava com o coração estraçalhado. Gritando para ser amada. Gritando para ser amada, para que a gente olhasse para ela, olhasse, né, a linguagem de amor que você fala, né? Gritando por amor, gritando por amor. Gritando. E aí É eu fui porque trabalhar isso. o vício, Paulo, você falou, é só uma válvula de escape, né? Para fugir, né? Para chamar atenção. É justamente isso. É, para dormir. Ela tomava muito remédio para dormir, eu não sabia de nada. Não sabia, tomava por conta própria. Não tinha nenhum acompanhamento. Então é isso. Então é a gente estar prestando atenção, declarando, sendo zeladora, zeladora espiritual da nossa casa. A atmosfera do nosso lar deve ser nutrida por oração, louvor e gratidão. E a presença de Deus. Quando a gente coloca um louvor, a gente ora, a presença de Deus invade o nosso lar. E aí mais um cheirinho de bolo, cheirinho de amaciante ali na lavanderia, cheirinho de café saindo e uma boa conversa, aí fechou, né? Então vou pro terceiro ponto, né? Eu tô conversando muito. Bom, Tem mais 2 pontos. tá ótimo. Eu vou falar aqui uma que eu gosto muito. E eu e meu marido, a gente entra em contrito. Eu tinha falado para Leandra. Pratique a hospitalidade intencional. Hospedar pessoas dentro da sua casa, chamar pessoas, colocar mesa para essas pessoas. E receber essas pessoas com amor. Uhum. Amém? A hospitalidade é o amor em forma prática. É abrir o espaço, não só físico, mas o emocional. É a pessoa se sentir acolhida dentro da sua casa. O amor, ele lança fora todo medo, o amor liberta. E quando nós acolhemos, sem ser obrigado, porque quando a gente recebe, a gente não é.
O segundo ponto qual é? Estabeleça, segundo ponto, guarde o ambiente espiritual do seu lar. É sobre ser zelador espiritual. Você que vai fazer o ambiente de louvor, você que vai oração, chamar a presença de Deus, declarar as palavras corretas, né? As palavras corretas que você quer para sua família, a palavra de Deus. É isso, ser zelador espiritual. Então, o ambiente, eu amo receber e eu amo hospedar também. Isso é uma coisa. E o Luiz ele já fica assim, mas não sei o quê. Falo, não, mas eu amo, eu quero, não vou ficar guardada dentro do armário e não vou fazer isso. Então, e aí quando eu vi que isso tem um respaldo bíblico, semana passada mesmo minha filha foi e falou um negócio comigo, fui lá e peguei todos os respaldos bíblicos, mandei para ela. Falei aqui, ó, eu posso hospedar, eu posso colocar pessoas desamparadas, né? Assim, pessoas que às vezes até nos magoaram. A gente pode preparar uma mesa e constranger ela com amor. A hospitalidade é o amor em forma de prática, é abrir não só o físico, mas o emocional. Hebreus 13:2, eu trouxe respaldo bíblico, né? Não se aborreçam da hospitalidade, pois alguns, sem saber, hospedam anjos. Ó, gente, o quão poderoso é isso? Aquele homem que hospedou, aquela mulher que hospedou aquele homem, e em troca o Senhor abriu o ventre dela e ela pôde gerar. Mas não é nem só isso, porque às vezes a gente, não, então eu vou na cabeça da pessoa, né? Eu vou só hospedar só crente, um exemplo. Não, Deus quer que a gente abrace, sabe? Deus quer que a gente ame. Mas tudo isso, gente, direcionado com o Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Orado, Senhor, e essa pessoa? E essa? Não vai colocar qualquer pessoa. Mas se Deus fala assim, se Deus coloca paz e alegria no seu coração, porque é o nosso coração quem dita, né? O nosso coração, nosso espírito, não é o nosso coração, não são nossas emoções, gente, é o nosso espírito. Nosso É o espírito nosso sempre coração alinhado com a vontade de Deus, né, Paulo? isso. Então a gente precisa abrir a nossa porta para hospedar, para receber e também o nosso coração para amar. É esses 3 pontos que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, né, Leandro? Estou esquecendo alguma É, coisa? Dito que não, não. tá ótimo. Eu vou falar agora do quarto ponto, né? Que a gente vai trazer aqui para vocês, para ajudar vocês a mudar a mentalidade. É isso que a gente está falando, do jeito que virou uma chave na vida da gente. Pode ser essa chave que está faltando na sua vida. E o quarto ponto é sirva sua família com alegria. Como é que você serve a sua família? Lá em Colossenses 3, 23, 24 diz assim: em tudo o que fizerem, trabalhe de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Então, assim, muitas vezes nós servimos a nossa casa com um peso, e era assim que eu servia a minha casa, né? Não tinha essa mentalidade de tudo o que a gente faz é para o Senhor, primeiramente. E servir com alegria, a gente vai mudar a atmosfera, assim como a Paula já falou, né? A gente precisa mudar a nossa mentalidade de achar que é um trabalho pesado, né? Que o meu lar é um lar que é uma casa, né? Que muitas vezes a gente não vê a nossa casa como um lar, porque um lar é um lugar de tranquilidade, de paz, de alegria. Nós vamos ter dificuldades, problemas, claro que vamos ter, né? Nós temos uma vida normal, mas, porém, nós temos a palavra de Deus para nos ajudar. E aí a gente tem que trocar essa visão de achar que o nosso lar é um lugar de trabalho pesado e começar a ver o meu lar como um ministério. É um ministério, é uma honra servir o meu lar, é uma honra servir as pessoas que estão no meu lar, porque a pessoa mais importante do mundo veio para servir e servir com alegria, que foi Jesus, que deu a vida por nós. E nós devemos ter essa mentalidade de servir a família com alegria.
E servir a nossa família é uma das formas mais belas de expressar o amor de Deus em nossas vidas. Quer expressar o amor de Deus? Sirva. Sirva com alegria. Porque muitas vezes eu posso ter a casa toda organizada, toda limpa, comida pronta. Porém, eu estou o quê? Aborrecida, de cara feia, cansada, aquele negócio pesado. Então, não é sobre isso, né? Muitas vezes a gente quer deixar tudo tão organizado que ninguém pode pegar nada também, não pode mexer em nada, não pode. Então, assim, a gente precisa mudar a mentalidade de que pessoas são importantes. Eu trabalho muito isso em mim, que pessoas são importantes. E lá no livro também, ele traz o princípio do também. Que a gente, você está dando menos ou está dando mais para sua família? Na hora de servir, você faz o básico, tá bom, essa comida aí é a que tem, é desse jeito aí, foi o que deu para fazer, foi o que deu tempo. Então, assim, nós estamos muito carregadas de feridas, de coisas que nós aprendemos que nós não devemos passar à frente, que nós deveríamos mudar a nossa mentalidade diante dessa nova geração que nós queremos. E é por isso que nós estamos nos levantando, porque a gente sabe o quão poderoso é a mulher estar com o coração dentro do seu lar. Hoje em dia é muito corre-corre, a gente corre muito atrás do vento. Como assim? Eu já corri muito atrás de muita coisa. Eu era uma pessoa que dava conta de muita coisa. Porém, né, as tarefas do meu lar, quando eu chegava, se tornava pesada. Se tornava uma coisa que era um sacrifício, que era uma coisa que não era feita com alegria. Então, nesse quarto ponto, eu queria que hoje a gente escolhesse uma maneira de servir com alegria no nosso lar. Às vezes, gente, não é com coisa, é com sorriso. Você pode hoje servir com alegria dando sorrisos aos seus filhos, ao seu marido. Então, escolha hoje servir a sua casa com a visão que é um ministério. E que hoje você escolha uma maneira de servir com alegria. Seja intencional no dia de hoje. Sirva com alegria. E você veja o que você pode fazer diferente. É uma comida diferente, arrumar a mesa diferente, né? Fazer algo que a sua família gosta de comer. É isso. É a gente ser intencional. É simples. Não é nada extraordinário, mirabolante. Não, é simples. A gente precisa estar com o coração conectado ao nosso lar. É verdade. Conectado aos nossos filhos. Conectado ao nosso esposo. É isso. É o coração conectado e não totalmente desconectado. E aqui, o quinto passo eu queria falar redescubra o prazer no lar. Ame o seu papel de guardiã. Você é guardiã do seu lar. Olha que poder. Gente, as mulheres são muito poderosas em Cristo. Quando você descobre o verdadeiro poder em Cristo, você sabe que você pode influenciar em todas as áreas da sua casa. Em todas as áreas, como assim a Paula falou, espiritual, financeira. Então, cuidar do lar não é uma opressão, é uma honra. Hoje eu vejo que é uma honra eu cuidar do meu lar. Eu me preocupo com o financeiro, eu me preocupo com o que estão comendo. Eu faço hoje eu faço um cardápio semanal para que eu faça as minhas compras semanais. Esse mês eu também fui intencional nisso, para que seja uma coisa organizada, para que seja uma coisa que flua, para que seja uma coisa que seja leve. A gente precisa se conhecer. Isso é uma das coisas principais. A gente precisa se conhecer. Às vezes eu não sou boa numa área, mas eu posso estudar e pegar dicas para ser melhor, entendeu? Então, nós precisamos redescobrir este lugar, que é ser guardiã do nosso lar. Então, quando a gente entende que o lar é o lugar mais importante da nossa vida, passamos a cuidar dele com mais carinho, amor e excelência. Excelência. Nós precisamos cuidar do que Deus nos deu primeiramente. E Ele nos deu nas nossas mãos uma família. Ele deu nas nossas mãos um lar.
Pode ser o mais simples que for, a casa mais simples que for. Mas se tiver paz e a presença de Deus lá, isso basta. Deus vai olhar, olha, ela está cuidando do que eu dei nas mãos dela. Ela é essa mordoma maravilhosa. E a gente precisa estar com o coração voltado para esse pensamento, para essa mentalidade. Então, Deus confia a você a missão de ser guardiã da paz, do amor, da presença dele e da sua casa. Não é o seu marido, tá? Ele te entrega nas tuas mãos você para ser a guardiã do amor, da paz e trazer esse e da presença dele principalmente, e trazer esse ambiente para um lugar onde às vezes você não teve na sua casa. Ah, mas eu não tive, como é que eu vou fazer? Nós estamos aqui também. Eu e a Paula, nós não tivemos também. Porém, nós estamos lutando para poder ser melhor, para poder trazer, para poder se conectar. E também não somos perfeitos, nós vamos errar, nós vamos cair, mas nós vamos levantar. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E eu sei que um dos principais propósitos que Ele tem para a sua vida é ser guardião do seu lar. E você vai ver quando sua mentalidade mudar, tudo vai ser mais leve. Até você sair para trabalhar, seu coração vai ficar mais em paz. É Então, verdade. ser guardiã é zelar pelos valores, pelo ambiente espiritual, emocional e relacional da sua família. É no lar que nós formamos o caráter, que nós formamos corações, que nós formamos as pessoas que estão aí na sociedade. Então, se você quer uma sociedade melhor, então olhe para o coração e se conecte com o coração dos seus filhos. Então, o que você pode fazer hoje para tornar o ambiente do seu lar mais acolhedor, mais leve, mais cheio da presença de Deus? Essa é a pergunta também que eu deixo para você e a prática, porque não adianta a gente estar aqui falando, porque nós lutamos todos os dias para praticar isso, né, Paulo? É Nós verdade. lutamos todo dia com o nosso ego, com o nosso orgulho, com o nosso individualismo, para poder colocar em prática, né, essa vida de paz, de ser intencional, de dar o mais, de usar o princípio do também. Hoje, no devocional, nós falamos também sobre isso, sobre dar sempre o mais, assim como lá em Colossenses falou, a gente trabalhar com bom ânimo, porque é para o Senhor. Assim como lá em Lucas 17 diz também que a gente que veio o servo que chega do campo depois de arar e cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer. Ele não, não, ele quis o quê? Terminar ainda outra coisa para fazer. Então ele sempre dava o mais, ele nunca dava o menos. Então é sobre isso, é sobre a gente fazer com alegria. Eu acho É, que esses 5 pontos aí que nós é. Outra colocamos coisa e se você também colocar em prática, sobre ser guardiã do nosso lar, que eu acho muito importante também colocar aqui, vocês que têm filhos, é sempre pegar o celular ou sei lá o que que ele tá, né, olhando, e sempre tá olhando. Pega ali de surpresa, deixa eu ver aqui, meu filho. E dá uma olhada com quem que ele está conversando. Se de preferência baixar um aplicativo, isso é guardar o lá e se vigiar. Você não está sendo chata, eu estou sendo controladora. Não. Não, eles precisam de proteção e nós somos a proteção deles. Então a gente precisa pegar, ver o que que eles estão assistindo, com quem que eles estão falando, olhar tudo e ver o que que eles estão apagando. Por isso que é bom um aplicativo para a gente vigiar o tempo todo, porque assim, o inimigo ele tem fúria na família, mas nós somos as guardiãs, o Espírito Santo. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo ele vai conduzir você aonde você tem que ir. Eu falo para vocês porque uma vez eu fui no quarto da minha filha e aí eu já tinha saído, já tinha feito toda. E aí veio muito forte, olha mais naquele lugar. Aí eu, mas aquele lugar? É, aquele lugar, olha mais no fundo da gaveta. E eu achei outra coisa lá. Então, assim, o Espírito Santo vai conduzindo onde você tem que ir descobrir. Às vezes tá cheio de sujeira debaixo do tapete, às vezes o que tem que ser, muita coisa escondida, muita coisa que você não consegue enxergar dos seus filhos, podridão. Se aparecer, se você começar nesse projeto de orar e falar, Senhor, eu quero ser a guardiã do meu lar, o Senhor vai te mostrar coisas que estão escondidas. E não se assuste, porque para limpar precisa, a faxina primeiro precisa sujar tudo para depois arrumar. Mas não
Porque é muito, eu falo muito isso para os meus filhos, é muito, não é assim confortável você ter que chamar atenção, não é confortável você ter que pegar um celular do seu filho para você ver o que que ele está vendo, não é confortável você estar o tempo todo ali, você ensinando, mas a mãe chata produz, a mãe chata que eu falo é a mãe que tá ali em cima, que está ensinando, que está prestando atenção no que o filho está fazendo, produz filhos com caráter que vão decidir coisas boas para eles e logo então nós também seremos felizes com isso, porque se eles são felizes, nós seremos felizes. Amém? Então Amém. não vamos é, é, não vamos terceirizar isso. Não vamos deixar nossos filhos terceirizados com Negligenciar, né? babá, nem creche. Vamos colocar nossos olhos para que também nossos filhos não fiquem parecidos com babá, criação parecida com que babá. Porque eu lembro que a minha filha uma vez eu falei, olha, para fazer assim, assim, não, mas a babá falou que é assim. Até hoje ela tem isso, que eu ensinei para ela o contrário já, mas eles dois falam, não, a babá me ensinou assim. E até hoje eles fazem do jeito que a babá ensinou. Então, isso é ruim. Então, que a gente venha colocar nosso coração, nossa vida, nosso tempo, o tempo todo, né? Dentro do nosso lar, né, É Leandro? isso aí. É muito poderoso, né? O testemunho da gente, né? Eu acho que é uma forma de Deus fazer de novo. Então, nós estamos aqui como mulheres que vão se levantar e que nós vamos resistir ao diabo, que ele vai fugir Amém. da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, da vida dos nossos filhos, porque nós estamos aqui de prontidão, sendo guardiã do nosso lar. A partir de hoje, fale para você, eu sou guardiã do meu lar. E eu vou fazer por onde colocar em prática tudo isso que o Espírito Santo me orienta. Tudo isso que ainda não fazem, que a gente não seja preguiçosa, porque isso é trabalhoso. Mas que a gente não coma o pão da preguiça. Que são coisas simples que precisam ser feitas, mas que precisam ser feitas. Tem coisas que necessitam ser feitas, né? E que a gente não pode terceirizar, assim como a Paula falou, que a gente não pode negligenciar, né? Muitas vezes nós estamos negligenciando o nosso lar, a vida dos nossos filhos. E às vezes a gente pediu tanto uma família, a gente pediu tanto para ter filhos, e na hora que vem, a gente sabe, é trabalhoso. Eu tô com uma bebezinha de 1 ano e 2 meses e eu sei o quanto que ela quer de mim, o quanto ela precisa de mim, ela é totalmente dependente de mim. E eu estou nesse momento, né? E cada um tem um momento. Daqui a pouco passa, daqui a pouco ela cresce e o momento vai ser diferente. Mas nós precisamos estar o quê? Com alegria. Mesmo sabendo que é muito trabalho, mesmo sabendo que. Mas Deus dá força todos os dias. Nós precisamos pedir a Ele força todos os dias. É Ele que dá a força. Porque é na nossa fraqueza que Ele vai trabalhar. E a força é dele, não é nossa. Não é Amém. pela força do nosso braço, e sim pela força e o poder que Ele tem e que Ele vive dentro de nós. E Amém. era isso, né, gente, que a gente queria trazer hoje para vocês. Agradecer aí também a Paula por trazer esse testemunho maravilhoso da vida dela, que a gente possa agregar cada vez mais. Então, eu agradeço a presença de vocês também. Se essa live fez sentido para você, que você compartilhe também, eu vou deixar salvo, que você compartilhe com outras mulheres, porque esse movimento de ser guardiã do seu lar vai ser um movimento incrível, né? De mulheres se levantando com o coração para o seu lar. É isso que a gente deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o propósito, né? Pois Amém. é. Vamos orar para encerrar? Vamos, eu só queria falar que a nossa próxima live vai ser semana que vem. A gente ainda não decidiu o dia, mas a gente vai colocar o banner. E eu queria trazer o tema para vocês, que vai ser a experiência da mesa. O quão poderoso e importante é essa experiência, né, Paulo? É verdade. Então vamos orar? Vamos. Você ora? Pode ser. Então, Senhor, muito obrigado por tudo, por todo ensinamento, Senhor, por todas essas palavras que saíram da nossa boca. Amém. Obrigada por todas as mulheres que foram alcançadas, Senhor. O Espírito Santo de Deus alcança o coração
dessa pessoa que estava precisando Sim, ouvir Deus. tudo isso, Senhor, que ela consiga, Senhor, com a sua força, com o seu poder, colocar em prática, dela consiga enxergar, que traga luz para Amém. as coisas que estão na escuridão, as coisas que estão escondidas, Senhor, que a gente sirva hoje com alegria no nosso lar, que a gente seja essa guardiã do nosso lar, que a gente vá em cada canto da nossa casa e ore, unja os nossos Amém. filhos, declare palavras, Senhor, segundo a sua palavra, que são Amém. palavras de poder, são palavras que vão transformar a nossa mentalidade, que nós sejamos essas profetas, Senhor, da nossa casa. Amém. Que nós sejamos essas mulheres que não comemos o pão da preguiça, Senhor. Que Amém. nós possamos ter coragem de cumprir o seu propósito, Senhor. Que nós sejamos essas mulheres fortes, corajosas, Amém. mas em Cristo, Senhor. Que a gente seja essa guardiã Amém. espiritual, financeira, emocional do nosso lar, Amém. que a gente consiga enxergar todas as coisas que precisam ser enxergadas, Senhor. Tudo que precisa ser abalado, que seja abalado, mas para vir a tua verdade no nosso lar. É isso que desejamos no dia de hoje, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimos. É. Então, um Gente, muito beijo, né, obrigada para também. vocês, mulheres, e compartilha aí. Fala aí, Paulo. Amém. É isso. É isso. Orem e fala, Senhor, o Senhor me quer dentro de casa, qual é o meu propósito? Com certeza vai ser dentro da sua casa, É, primeiramente. o que o meu coração ainda precisa enxergar, né? Queimar, para poder saber o que precisa. Às vezes é como a Paula diz, às vezes é dentro de uma gaveta que a gente encontra as coisas que precisam ser mudadas, né? Então a gente precisa realmente cuidar e cuidar com alegria. Amém. Amém. Então, um beijo para vocês, mulheres poderosas guardiãs. Amém. Beijo, gente. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. E ó, coração no lar. Fica com Deus. Tchau. Tchau.